Vamos falar um pouquinho hoje, tá? Sobre alguns comandos para apagar registro dentro do banco de dados, comandos para apagar banco de dados, que é o drop database, para apagar também tabelas, que é o drop table, o comando delete, que apaga o registro, o update, que é um comando utilizado aí para alterar registro, né? Alterar os dados que foram incluídos. E o alter table, que é um comando utilizado aí para alterar a estrutura do banco de dados, tá bom? Para isso, eu vou recriar aqui o meu banco de dados. É bom que pega como se fosse uma recapitulação. São comandos que nós já vimos. Eu acho aí que não tem muito assim diferença para vocês. Vocês já sabem de cor sorteado aí, né? Create database, comando use camp, o create table, o insert inter, esses comandos já está tranquilo para vocês. Então, para poder criar o banco de dados, eu vou usar o comando create database, seleciono, posso vir executar ou pressionar o F5, e vai me alertar que foi criado com sucesso, tá? Com êxito. Vou clicar aqui com o botão direito em banco de dados e vou dar o atualizar, olha só, e vai aparecer o banco. Lembrando que eu criei o banco, mas não tenho tabelas, tá? As tabelas não existem. Então, para poder selecionar e deixar ativo o banco, eu vou usar o comando use camp_bras, né? Vou executar o comando e vai aparecer aqui em cima, aqui, ó, camp_bras. Os demais comandos, olha, o create table, tabela de UF, né, TBUF, depois a tabela de equipe e a tabela de resultado. Então, posso selecionar todos eles e também selecionar todos os registros, olha, tá? Então, o que vai acontecer? Vai criar o banco de dados e, ao mesmo tempo, já vai criar para mim também os registros, inserindo os registros, olha. Tá criando as tabelas, tá inserindo os registros, tudo bonitinho aqui, ok? Eu vou executar e já vai fazer tudo de uma vez para mim. Observe que aqui, olha, eu estou enxergando os dados pertinentes ao banco que eu acabei de criar. Botão direito aqui no camp_bras, na hora que eu der um refresh, atualizar, né, aqui vai aparecer as entidades que não estão aparecendo, ó. Eu vou lá em atualizar, tabelas, ó, e a partir de agora eu consigo enxergar as três tabelas que eu criei, tanto a tabela de equipe, como resultado, como tabela de UF, tá bom? Nossa, Joel, tá muito rápido, é porque a gente já viu isso aqui um monte de vezes, por isso que eu tô rápido. É um conteúdo que nós já fizemos aí várias vezes, não tem por que ficar fazendo ele devagarzinho, não. Vamos direto ao que interessa pra gente, tá? Estou selecionando aqui que eu vou copiar, olha, então Ctrl C, e vou compartilhar aqui com vocês no chat, tá? Então, basta vocês pegarem aí no chat, quem não tem, pega ele aí no chat aí, ó, para poder ter. Apesar que já até compartilhei isso com vocês, né? Mas se não tem, basta pegar aqui no chat, dá para trabalhar tranquilamente, ok? Sejam bem-vindos aí que ainda não cumprimentei, né? O Danilo, o Henrique, né? Os demais pessoal acho que eu já cumprimentei. Então, quem não cumprimentei, seja bem-vindo aí. Então, continuando, ó. Aqui temos alguns comandos. O update, por exemplo. Esse comando update é para atualizar o registro, tá? Então, eu posso fazer alterações no registro. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui no meu, a tabela de resultado, ó. Vou selecionar, não select, para poder enxergar os dados pertinentes à tabela de resultado, olha só. Então, aqui eu estou enxergando, olha, dados da tabela de resultado, ó. Tá bom? A tabela de resultado que eu estou enxergando aqui, eu tenho um comandinho update que eu estou fazendo no registro do clube de futebol, né, chamado Bahia. A sigla dele é o BAH. Então, se nós procurarmos aqui, ó, eu vou ter ele aqui, ó. Tá? Bahia tem 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Tá ok? Só para eu ver aqui direitinho, o Henrique tá perguntando, né, Joel, tô com um leve problema, meu HD tá sem espaço nenhum pelo caderno. Pode fazer pelo caderno mesmo, não tem problema não, tá? Manda ver pelo caderno, sem problema, ok? Então, continuando, ó, eu quero pegar e fazer uma alteração, tanto na vitórias como empates e derrotas. Então, tem aqui, ó, update TB resultados, 7 vitórias.
O update é para alterar o registro. O registro é pertinente à tabela de resultado, olha só. O set, eu estou direcionando, a gente fala setar, né? Estou direcionando ao que eu quero, qual coluna que eu quero alterar. Então, a coluna que eu quero alterar no momento é vitórias. Vitórias está 12, eu quero mudar vitórias, vamos supor que eu digitei errado lá. Quero passar para 18 vitórias, tá bom? Vou colocar uma vírgula e eu vou inserir aqui também os empates. Então, vamos lá. Empates, tá? Nota que empates está 13, né? Ó. Eu não quero deixar com 13. Vamos supor que eu digitei errado também. Tá? Vamos supor que empates não são 13 empates. São 10 empates. Tá bom? Vou colocar uma outra vírgula. E eu vou colocar aqui também as derrotas. Vamos supor que derrotas lá está 13 também. Suponhamos que derrotas não foram 13 derrotas. Tá? Um pouquinho menos. Vamos supor que foi 8 derrotas. Então, estou montando o critério. Não tem problema deixar na linha de baixo o restante, aí, o complemento do comando. Tá? Estou colocando na linha de baixo para ficar fácil aí para vocês enxergarem. Tá? Então vai ficar o comandinho, update, tabela de resultado. Estou setando a coluna vitórias, passando para 18 pontos, 18 vitórias, empates para 10 empates e derrotas para 8 derrotas. Não tem vírgula depois no último atributo, na última coluna, tá? Nota que eu finalizei sem vírgula. E aí eu coloquei o critério, onde a sigla igual a BAH, ou seja, ele vai procurar aqui na caixa essa sigla e vai fazer as alterações. Nota que está 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Eu quero que vocês memorizem isso, tá bom? Vou fazer a alteração, eu vou dar um update, vou executar. Ele vai me alertar que foi uma linha afetada, olha só. Vou dar o select aqui de novo para poder enxergar os dados, ó. E observe que a linha onde está o Bahia modificou a 18, 10 e 8. Tá? Ah, Joel, eu quero voltar como estava anteriormente. Posso vir aqui e colocar então. Eram 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, né? Vamos selecionar a linha. Executar o comando. Vou dar um select novamente, ó. E observa que ele mudou, olha só. Então esse comandinho serve para alterar os registros. Da mesma forma que eu fiz para alterar aqui, eu posso alterar através de outras colunas, outros atributos aí. Observe que eu estou utilizando o comando para alterar a informação que eu tenho no código. Tá? Só que esse código está dentro da tabela de equipe, olha lá. Esse comando vai dar um erro. Se eu executá-lo, ele vai dar um erro. Por que ele deu esse erro? Se nós observarmos a tabela aqui de equipe, olha, tabela de equipe, as colunas, eu tenho sigla, eu tenho nome, eu tenho o F. Só que a coluna código, que é isso aqui, ó, não existe. Perceberam? Ele não existe. Então, esse erro está sendo ocasionado porque não tem a coluna para ele poder inserir o registro. Como que eu faço para criar uma coluna? Aqui no meu caso, o update é para... ele vai alterar o registro. Para pegar e inserir uma coluna, em vez de update, nós vamos utilizar o alter table. Deixa eu colocar assim, para ficar tudo visível aí, tá? Ó, para vocês terem uma visão de tudo. Então, o comando alter table, que é esse comandinho, ele altera a estrutura da minha tabela, tá? Então, se eu tenho 3 colunas, com esse comando eu vou ter 4 colunas. Eu vou executar o comando. O comando concluído com êxito. Vou dar um refresh aqui para atualizar, o botão direito lá na tabelinha de equipe. Atualizar ou pressionar o F5, né? Dá na mesma. E olha só, agora já tem uma coluna chamada código. Eu quero fazer o teste se vai dar certo. Olha, eu vou vir aqui, selecionar o comando. Update, tabela de equipe, né? TB equipe. Set código, que é a coluna, né? Código. Observa aqui ó, o tipo de dado, o varchar.
tá? Tem um campo texto. Então, código, estou falando que ele é igual a 1, onde a sigla é igual a Bahia. Vamos executar. Vai me alertar uma linha afetada. Eu quero ver através do select aqui como está o banco de dados. Observa que agora, olha, o banco de dados eu tenho uma coluna a mais, né? Ah, um detalhe, eu peguei a tabela de resultado, eu mexi na tabela de equipe. Deixa eu só pegar aqui e corrigir que eu dei um select errado, tá? Ó, select na tabela de equipe, ó. Agora sim, vamos lá. Olha só, agora sim, dá para perceber, tem uma coluna a mais, olha lá. Eu tinha apenas 3 colunas, agora eu tenho 4 colunas. E observe que a linha do registro Bahia, que é o BAH, eu tenho o valor 1 para atribuir para ele. Eu posso fazer mais, né? Olha, por exemplo, eu posso pegar aqui e dar um Ctrl C. Não vou usar isso, vamos usar isso, vamos jogar aqui. Um Ctrl V. Vamos jogar aqui código 2, só para a gente ter uma série de registros, tá? Eu vou pegar aqui o Atlético Mineiro. A sigla dele é ATM, né? ATM, tá? Então vamos selecionar e executar, ó. Vamos pegar e jogar mais um. Então eu vou pegar o próximo. Deixa eu só ver quais que eu tenho lá. De cabeça eu não lembro. ATH, ó. Tá? Então vamos mudar aqui, ó. ATH. O código vai ser o código 3. Código 3. Vamos selecionar aqui. Observe que está saindo lá, ó, código 2, tá? O de baixo código 3 e o Bahia código 1. O Bahia eu vou colocar código 4, tá? Só para brincar aqui, vamos ver como que vai ficar, né? Isso aqui, não estou gostando dele ficar desalinhado. Isso aqui também. Vai ficar. Vamos ver. A, né, de Havaí. Código 4, tá bom? Vamos dar um select aqui para ver. Eu posso modificar, né? Order by, em vez de ser order by, order by, né? Nome da equipe. Eu quero pelo código. Ah, um detalhe, ó. Como nós temos valores nulos, olha só. Depois dos nulos que entram os valores, ó. Tá bom? Posso colocar de decrescente, vamos ver. Aqui vai colocar o 4, 3, o 2 e 1. Pra gente poder enxergar eles. Tá? Então, acho que deu para entender, né? O comando update. Nota que eu fiz o update. Eu posso pegar esse update e trabalhar com ele normal. E também eu fiz o alter table, onde eu peguei e alterei, colocando, adicionando uma coluninha aqui, para a gente poder trabalhar. Ok? Posso pegar, olha, modificar alguma coisa nos dados da minha coluna. Observe que eu coloquei a coluna como varchar. Vamos esticar aqui um pouquinho. Olha lá, varchar. Tá, ó. Varchar de 4. E aí eu quero, em vez de deixar ele como varchar, eu quero fazer algumas mudanças, tá? Eu quero passá-lo para int, que é inteiro. Tá bom? Eu não posso pegar e vir direto colocar alter table tb equipe add código int, porque senão vai dar erro. Quer ver, ó?
Vou selecionar, vou executar, ó, e vai dar erro. Por que esse erro? Porque já existe esse campo lá dentro. Se eu colocar um outro, tipo, não código, mas code, né, ele vai fazer como um int, mas não é o que eu quero. Eu quero pegar o campo que eu tenho mesmo e alterar. Então, para alterar o campo, a estrutura do campo, eu tenho que usar o alter table, igual está aqui, ó. Tá? O alter table, não da tabela, mas além do alter table, eu tenho que usar um comandinho chamado alter column. Então, o add é de addition, estou adicionando. O alter column eu estou alterando. Então aqui eu adicionei uma coluna chamada código. Agora eu estou alterando a coluna que foi adicionada como código. E aí eu vou informar o que eu quero alterar. Eu quero que mantenha o nome código, perfeito, mas eu quero que o tipo de dados, tá? Em vez de varchar, que está aqui, né? Ó, eu quero que passe a ser int. Tá bom? Então vai ser um campo inteiro, valor inteiro. Eu vou selecionar e eu vou executar. Ele vai me alertar, ó, o comando foi concluído com êxito, tá? Mas, olha, está aparecendo varchar, é porque é necessário atualizar, né? Olha, clico aqui, posso dar o F5 ou clicar com o botão direito, atualizar. Vamos ver a estrutura, se mudou. Agora está int, olha lá, ó. Tá? Vamos ver o select. Não vai mudar muita coisa, ele vai manter os dados, né? Mas vamos selecionar aqui só para ver, ó. Olha lá, ó. Manteve. Vamos tirar o desk e fazer um select de forma ASCII, né? É padrão. Olha os dados, o null primeiro, né? Os nulls. E depois os valores do código. Bom? Então vimos que o update permite eu alterar os registros dados. O alter table permite eu alterar a estrutura do meu banco, né? E se eu quiser apagar a coluna que eu criei? Nota que eu tenho a coluna código que eu criei normal, tá? E eu quero apagar a coluna, perfeito? Então, esse comandinho que está aqui, olha, ele permite nós apagarmos. O add é para adicionar, o alter para alterar e o drop para apagar. Então, drop column, eu vou estar apagando a coluna. Eu vou dar um F5, vai executar. Vou dar um select para poder enxergar os dados. Vamos lá, ó. Um detalhe, deu erro. Por quê? Eu estou informando o código. Não existe mais a coluna código. Tá? Então, já não tem mais essa coluninha. Olha lá, ó. A coluna não está aqui. Mas aí você vai falar, já, mas está aqui. É porque ele ainda não atualizou. É necessário dar o refresh. Botão direito, atualizar. Olha só, já não está mais presente também. Ok? Então, esses comandos são comandos assim que você vai utilizar para trabalhar com a estrutura, manusear a estrutura do seu banco de dados. Você vai usar muito? Provavelmente sim. Tá? Provavelmente sim. Você vai usar isso bastante. Legal? E aí eu estou fazendo uma brincadeira com os delete, ó. Esse delete aqui é o delete, né? Para apagar dados pertinentes à minha tabelinha, no meu banco de dados, né? A tabela de equipe, olha só. Eu quero aplicar todos de uma vez, só para ver como que vai ficar, ó. Lembrando que, ó, vamos dar um Ctrl V aqui, né? Vamos executar. Lembrando que a tabelinha está aqui, ó. Os dados estão aqui, tá? E aí eu vou fazer a brincadeira para ver, ó. Delete. Delete from TB resultado. É para pagar a tabela de resultado Bahia. Não, esse aqui eu não vou usar, tá? Ó, não quero deixar ele aqui. Deixa eu apagar ele. Vou deixar assim, ó. É só apagar os dados pertinentes à tabela de equipe. Então, delete from tabela de equipe. Aí eu tenho lá a sigla, que é o América, né? AME. Depois Bahia, Botafogo, Paraná, tá? Ó. Bahia,
Goiás, Minas Gerais. Estou apagando os estados, tá? Ó, se você perceber bem, tudo pertinente aos estados. Olha só, Lagoas. Vou executar. Tá? E agora eu quero visualizar se realmente apagou. Vou dar um select aqui, né? Nota que agora tem branco, ó. Apaguei todos os registros que estavam dentro da tabela. Nota que a tabela permanece. Não deixou de existir a tabela. Eu apenas apaguei os registros, olha só. Fiz um limpa, né? Ó. Ah, Joel, eu quero inserir os registros novamente. Eu tenho que ir lá nos inserts, ó. Os inserts pertinentes à tabela de equipe, né? Ó. Dá um F5. Inseriu. Vamos dar um select. E vamos enxergar os dados, olha só. Tá? Todos os dados novamente. Eu inseri novamente. Então, delete, eu apaguei. O insert, eu inseri novamente, ó. Ok? Acho que até aqui tranquilo, né? Ó. De repente vai assim, ah, mas tá muito rápido. Não se preocupe, eu vou disponibilizar esses comandos para vocês, tá? Na hora que eu terminar de explicar aqui, eu vou copiar os comandos e vou colar para vocês terem os comandos, igual eu colei o outro lá também, do banco de dados, né? Create Database, Create Table, tá? Os inserts, mesma coisa, tá bom? Vamos partir aqui para apagar, geral, esse drop, ó. O drop database, eu apago o banco de dados. Esse comando é muito perigoso, tá? Numa empresa, eu não aconselho você fazer uso dele. Você vai correr risco de apagar o banco de dados. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e todo dia às 18 horas, quando encerra-se o expediente, você faz um backup lá do seu banco de dados, tá? No outro dia, você chega para trabalhar às 7 horas da manhã, você começa a trabalhar, vai até meio-dia, aí meio-dia você resolve dar um drop database. O que vai acontecer? Você vai apagar tudo. Ah, mas não tem problema, eu tenho um backup, eu vou restaurar o backup, né? Acontece que o backup vai restaurar até as 18 horas do dia anterior. Do dia que você trabalhou, das 7 horas da manhã até ao meio-dia, às 12 horas, não vai restaurar, tá bom? Então, no nosso caso, eu não aconselho pegar e ficar brincando com esse comando. Ah, então, mas eu vou aprender para quê? Para você saber que é um comando que existe, que é um recurso que você tem, mas lá na empresa, evitar de fazer uso dele ao máximo, tá? Só quando realmente precisar. O drop table é a mesma coisa. Se você apagar a tabela, é o mesmo risco que você tem. Tá? Então, eu posso estar apagando todas as tabelas. Nota que o alter table nós já usamos, o drop column, né, para poder apagar uma coluna. É menos grave, mas também é um risco grande de você fazer besteira. Portanto, tudo que existe dentro do comando drop, evitar de fazer uso. A gente costuma até brincar, né? Ah, eu vou dropar o banco de dados, eu vou dropar a tabela, né? Eu estou dropando aqui todos os seus dados, né? Então, estou apagando. Só para fazer um teste, ó. Observe que eu tenho as tabelas aqui, ó. Todas as 3 tabelas, tá? Ó. Dentro do Camp Brasta, todas as 3 tabelinhas. Vamos fazer um teste, ó. Vou apagar as 3 tabelas, tá? Então, vou dropar, ó. Comando concluído com êxito. Vou dar um refresh, ó. Botão direito no Camp Brás, passa até aqui em tabelas, ó. Botão direito em tabelas, atualizar, ó. Sumiram. Perdi todas, tá? O banco de dados é a mesma coisa, só que o banco de dados, como ele é aberto, igual está aqui Camp Brás, eu não consigo apagá-lo, tá? Então, se você selecionar e der o executar, ó, ele vai dar erro. Tá vendo? Ele está me alertando, ó. Não é possível descartar o banco Camp Brás porque ele está em uso. Então, o certo é você fechá-lo. Posso abrir o master, que é o padrão. Aí eu vou executar, ó. Vou dar um drop database, comando executado com êxito, tá? Ah, mas tá aparecendo aqui, Joel, ó. O banco tá aparecendo. Camp Brás, olha lá. Clica com o botão direito, dá um refresh, atualizar. Já não existe mais, ó. Não está mais presente entre nós, né? Foi para os céus dos bancos de dados, ok? Então, é um comando também muito perigoso.
Se você pegar aqui, ó, e observar esses comandinhos que estão aqui também, são comandos que nós temos diferentes, ou diferenças, né? O show tables é usado no MySQL, tanto o show tables como o show database. No SQL Server eles não funcionam. O que vai acontecer? O show tables e o show database é para visualizar dados de tabelas e dados do banco de dados, todos os bancos de dados que eu tenho. No SQL Server você trabalha com select asterisco from systables para enxergar todas as tabelas e select asterisco from sysdatabases para enxergar todas as tabelas. Do mesmo jeito que eu não consigo aplicar o show tables e o show database dentro do SQL Server, que dá problema, a mesma coisa acontece se eu for tentar copiar isso aqui e jogar dentro do MySQL, não vai rodar, tá? Então, essa é uma pequena diferença. Ó, aqui eu estou enxergando todas as tabelas que eu tenho no meu banco de dados, que é o master, e aqui eu enxergo todos os bancos de dados que eu tenho. Estou enxergando aqui também, ó, mas aqui também eu enxergo desse jeito, olha lá. Todos os bancos de dados, a estrutura deles, como é que tá. Tá bom? Ah, eu quero criar novamente o banco de dados que eu apaguei. É só vir aqui, ó. Criar de novo. Vou criar novamente, né? Vamos lá. Deixa eu selecionar. Um F5. Ah, deu um erro, porque ele pede primeiro para criar o banco, senão não vai dar certo, né? Eu fiz errado, ó. Então, vamos criar primeiro o banco, senão não vai dar certo. Agora eu vou dar o use e aí eu vou selecionar aqui e fazer, que aí vai dar certo. Agora sim. Deixa eu conferir para ver se fez tudo certinho. Vamos dar o selects. Tá tudo aqui, ó, os bancos de dados. Tá, os 3 bancos de dados com todas as, desculpa, as 3 tabelas, né, as 3 entidades, com todos os registros, com todas as tuplas, né? Vou clicar com o botão direito, atualizar. E aí tá bonitinho. Ok, feito novamente. Então, o que eu havia apagado, eu reconstruí. A ideia, galera, é você brincar com isso na prática. Mas você fala assim, de brincar. Eu falo brincar, pode até ser que o termo que eu estou usando brincar seja meio chato, meio ofensivo, né? Então vamos falar exercitar, tá bom? O certo é você exercitar. Mas como que você vai exercitar? Montando. Eu poderia ser cruel, né? Ó, pegar e falar assim, galera, vocês vão pegar e fazer os comandos tudo sozinho na unha, tá? Acompanhando pelo vídeo que foi gravado. Mas eu acho que seria muita maldade, tá? Então, eu não vou fazer essa maldade com vocês, não. Vou voltar aqui um pouquinho. Esse até aqui. Deixa eu dar um Ctrl C. E vamos dar um Ctrl V aqui. Eu quero que você perceba bem que eu estou jogando todos os comandos, ó, desde a criação do banco, tá, ó, create database, até o comando que eu estou pedindo para vocês fazerem, que são os comandos aí que nós vimos hoje, né, ó, os update da vida, tá, ó, os update, os delete, os alter, tudo aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que selecionar e copiar. Vai lá dentro, seleciona, né, clica, arrasta, dá um Ctrl C, copia tudo isso e joga dentro do banco de dados de vocês aí, para vocês treinarem, senão você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Tá bom? Olha, eu imagino aí que tenha dado para vocês entenderem bem. Vou parar a gravação para a gente conversar um pouquinho melhor, tá?